a experiência dela, né, pessoal? A gente está iniciando a gravação agora, então, como os demais módulos, o dia de hoje vai estar disponível na plataforma Foco, né? Depois, e toda aquela lógica, né? Aquela dinâmica, fórum de debates, questionamentos, etc. Então, assim, a gente vai dividir o nosso tempo agora em até 30 minutos, né, para cada uma das nossas convidadas. Vamos iniciar com a Natália para fazer uma contextualização sobre turismo rural, né? E depois a gente passa para Andréia para nos falar das experiências lá do Espírito Santo, tá? Podemos combinar assim, Natália e Andréia, tá ok? Então tá, até 30 minutos para vocês. Não sei se vocês têm apresentação para compartilhar, já estão compartilhando, então vamos lá, tá? Obrigado, desfrutem a nossa manhã aí, pessoal. Obrigada, Chico. Bom dia, colegas. Estou tentando colocar a apresentação aqui em tela cheia. Só me Tá dá um ok, ok. Eu tá consigo ok, ver, Natália. tá? Eu consigo ver o Chico aqui pequenininho ao lado da minha apresentação. Uhum. Deixa eu ver aqui. Eu vou Mas está abaixar. em Bom, tela cheia. tá. Tá Qualquer bom. coisa, eu não consigo ver aí o chat, enfim. Qualquer coisa o pessoal Uhum. liga o áudio aí para falar, tá? A Andréia, desculpe, Natália, só um minutinho. Eu esqueci de comentar, né? Perguntas, pessoal, podem colocar no chat, que depois das duas apresentações a gente abre o espaço aí, tá? Para dar as respostas aos questionamentos, tá? Desculpe, Natália. Não, Pode então tá seguir. bem, tranquilo, Chico. Bom, então bom dia a todos, colegas que estão aí, e bom dia, Andréia, também. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a questão do turismo rural como um novo mercado para a agricultura familiar. E a Leila está aqui. Não, deu? Tá. Qualquer coisa, se falhar a internet, me avisem. Eu estou sem o cabo aqui, estou no Wi-Fi, tá? Bom, vou contextualizar um pouco sobre a minha carreira, assim, né, para a gente entender em que momento que eu estou agora e como que eu vim parar aqui dando uma aula para o pessoal sobre mercados da agricultura familiar, né, e trazendo o turismo para essa contextualização. Então, eu sou a Natália, atualmente eu sou extensionista rural da Emater, estou trabalhando no escritório central com a coordenação estadual da pasta de turismo rural. Eu sou turismóloga de formação, mas ao longo da minha carreira eu estudei desenvolvimento rural. Então, eu fiz o mestrado e o doutorado em desenvolvimento rural aqui na URGS, que para quem é de fora não sabe muito bem o que é URGS, né? Que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a Andrea, contextualizando um pouquinho a Andrea. E no meu doutorado, na minha tese de doutorado, eu estudei os mercados da agricultura familiar. Os mercados não convencionais, então, formas de comercialização direta, feiras, feira de estrada, turismo rural, agroturismo. Inclusive, no doutorado, um dos meus objetos de pesquisa foi o agroturismo em Venda Nova do Imigrante, que é esse município no estado do Espírito Santo, que é a capital, considerada a capital nacional do agroturismo, né, Andréia? E, enfim, eu tenho uma proximidade muito grande com essa região, porque eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, e eu era assim, a minha cidade é divisa com o Espírito Santo, então eu sempre fui para o Espírito Santo. Meu irmão mora nessa cidade há muito tempo, então desde a graduação eu vou para a Venda Nova do Imigrante estudar o agroturismo, todo esse desenvolvimento da atividade que acontece lá em Venda Nova. Então essa é a minha ligação, tanto com a questão dos mercados para a agricultura familiar, como com o caso também do agroturismo no Espírito Santo. Então, quando o Chico me pediu para indicar, né, uma pessoa para falar sobre essa questão do turismo rural, do agroturismo, um case, né, eu pensei logo em trazer uma experiência também de outro estado, né, para a gente também se inspirar, para a gente conhecer outras realidades. Acho bem interessante também a gente trabalhar aqui com a realidade do Rio Grande do Sul, mas às vezes é legal também olhar para fora, ver o que o pessoal está fazendo, como está desenvolvendo a atividade. Então, é bem interessante.
Bom, já falei sobre mim, vamos começar então a nossa aula sobre mercados da agricultura familiar e o turismo rural. Aí, só para a gente saber exatamente né, que a gente vai falar hoje, então eu trago no início, numa primeira parte, uma contextualização, né, do debate sobre os mercados da agricultura familiar. Então, eu começo falando um pouquinho sobre esse debate dos mercados, para então entrar no turismo como um canal de comercialização também alternativo, né, como um novo mercado para a agricultura familiar. Depois a gente vai rapidamente só contextualizar o que é turismo rural, o que é agroturismo, todos esses nomes, né, essas nomenclaturas que a gente tem hoje em dia, só para a gente se situar nesses conceitos. E depois eu trouxe aqui algumas ideias, né, de como que o turismo pode ser um canal de comercialização para a agricultura familiar, encerrando com alguns desafios e considerações sobre a área. Tá bom? Daí depois a Andrea vai entrar trazendo o caso lá que ela trabalha no estado do Espírito Santo. Bom, como que a gente, né, como que o debate da agricultura familiar dentro dos mercados ele foi se dando assim na academia, na literatura ao longo do tempo e também, obviamente, enfim, na sociedade civil, né, na agricultura familiar na prática. Então a gente tem um contexto de até final dos anos 80 por aí, os mercados eles ainda eram considerados os grandes vilões da agricultura familiar. Eles, falar sobre mercados para a agricultura familiar era um tema muito delicado, né? Porque naquele momento a agricultura familiar ainda ficava em situação de dependência e vulnerabilidade dos grandes mercados da agricultura. Muitos deles não conseguiam se inserir nesses grandes mercados, então aquilo gerava vulnerabilidade, dificuldade de competir nos grandes mercados e uma situação né, vulnerável mesmo e de grande dependência da agricultura familiar. Passando aí para os anos 90 em diante, a gente começa a trabalhar na literatura um outro referencial de desenvolvimento rural. Um referencial que traz outros temas, como a questão do meio ambiente, como a questão da remuneração mais justa e direta para a agricultura familiar. A gente tem em 96 a questão do PRONAF, então a gente já começa a reconhecer a agricultura familiar como uma categoria social que precisa de um olhar específico, né, que precisa aí de políticas específicas também. Então, a partir dos anos 90, a gente já começa a mudar essa mentalidade. Entrando aí na virada do milênio, dos anos 2000, a gente tem uma nova etapa, né, tanto de estudos quanto de pesquisa a respeito da agricultura familiar. Nós temos em 2006 também esse reconhecimento, né, da agricultura familiar a partir da Política Nacional de Agricultura Familiar, que vai reconhecer a agricultura familiar como uma categoria social e dar ainda mais importância para ela. Então, a gente tem, a partir da virada do milênio também, novas questões, né, surgindo aí no debate, como a questão de sustentabilidade. Então, todo esse contexto permite com que a gente comece a falar também de novas formas de inserção dos agricultores nos mercados. Então, a partir dos anos 2000, os mercados eles deixam de ser vistos, né, como aqueles vilões da agricultura familiar, como a gente tinha essa ideia lá na década de 80, e eles passam, então, a ser vistos também como uma estratégia de desenvolvimento rural. Mas não estamos falando aqui de quaisquer mercados, né? Nós estamos falando desses outros mercados. Nessa mesma esteira, né, dessa virada do milênio, a gente tem também um contexto de uma preocupação global com essas questões de distribuição, de produção e distribuição de alimentos, né? São esse lado direito da tela, não sei se aparece direito para vocês também, na parte superior, a gente tem na virada do milênio vários novos problemas, novas questões a serem debatidas no âmbito da produção de alimentos, né? Então a gente tem a questão da fome, ao mesmo tempo também tem uma questão de obesidade, de aumento da obesidade, né? Existe um descompasso em relação a isso. A gente tem questões relacionadas ao meio ambiente, com o tema das mudanças climáticas emergindo e crescendo cada vez mais, né? Esse foi um ano que a gente tem sentido muito essas questões, então esse tema ele está muito em foco.
questão do desmatamento, a relação do desmatamento com a agricultura, as doenças associadas à alimentação, questão do desperdício alimentar, os escândalos alimentares. Então, a gente tem um contexto aqui de muitas questões, de muitos debates, né? E isso vai gerar novas tendências de consumo alimentar. Então, descendo a setinha para outra nuvem de palavras, né, a gente tem aí a emergência de novas tendências de consumo alimentar, que prezam por alimentos mais artesanais, alimentos orgânicos, agroecológicos, de produção local, que trazem questões também a respeito de justiça social, de bem-estar animal, questão de saúde, segurança alimentar, a questão da reconexão do produtor e o consumidor. Então, o consumidor ele está cada vez mais interessado em saber de onde vem o alimento, quem que produziu esse alimento. Então, tem todas essas questões novas que vão surgindo numa esteira bastante problemática, né, da nuvem de palavras superior. Né? E isso traz, então, que alguns autores vão falar de uma nova equação alimentar, né? Que hoje em dia a produção de alimentos ela também precisa se preocupar com todas essas questões, né? E entregar para o consumidor alimentos que passam por todas essas questões abaixo aqui, né? Questão de justiça social, questão ambiental, etc. Então, isso acabou induzindo também novos padrões de produção, comercialização e consumo de alimentos. E a gente pensa muito assim, colocar esses alimentos em mercados convencionais muitas vezes não faz sentido, né? Então, dentro desse contexto, a gente tem também a criação de novos mercados para absorver esses produtos que seguem essas novas tendências do consumo alimentar. Então, nesse período, né, da virada do milênio para frente, até agora, a gente tem esse contexto de emergência de novos mercados para a agricultura familiar, mercados que remunerem melhor, né, mercados que trazem essa conexão entre produtores e consumidores, e eles são, sim, estratégicos para a reprodução social da agricultura familiar, para a sua autonomia, e podem ser consideradas uma estratégia de desenvolvimento rural hoje em dia. Então, nós não estamos falando de quaisquer mercados, de mercados convencionais, nós estamos falando de circuitos curtos de comercialização, de redes agroalimentares alternativas, que são abordagens aí dos mercados que trazem novas definições de qualidade. Então, a qualidade, nesse sentido, ela não significa somente o alimento estar bonitinho, né, sem nenhum furinho, sem nada, na gôndola do supermercado. Muito pelo contrário, a qualidade ela é algo muito relativo. Para mim, por exemplo, eu penso em qualidade também remunerar bem os agricultores familiares. Qualidade, para mim, é poder também incentivar um outro tipo de agricultura, uma agricultura mais limpa. Então, cada pessoa pode ter aí os seus critérios, né, de qualidade, que não são só aqueles critérios organolépticos dos alimentos. Eu acho que é aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. Ele é bem pequenininho. Melhorou a qualidade do... Tá, estava falhando, agora voltei com a internet cá. Obrigada, Leila. Então, pessoal, a gente está falando muito dessas feiras de venda direta, dessas entregas de cesta a domicílio, de compras institucionais, o PAA e o PNAE, de grupos de consumidores solidários, de Polipag, todos esses canais de comercialização, né, que aproximam produtores e consumidores, que trazem mais autonomia para os agricultores. E dentro desse leque, né, de oportunidades e de canais de comercialização, a gente tem o turismo rural, a gente tem o agroturismo, a gente tem as atividades de lazer e de turismo, né, nessas propriedades de agricultura familiar. Então, o turismo ele pode, sim, né, ser uma estratégia importante para a agricultura familiar e um novo mercado. Né? E como que isso se contextualiza, né, dentro do turismo rural? A gente falou ali muito do contexto do rural, né, e da agricultura familiar. Que a gente pensando no que levou os consumidores a terem interesse por esse tipo de atividade também no meio
no meio rural, a gente pode citar uma série de pontos aqui. Primeiro que a gente, né, desde a virada desse milênio também, há uma nova concepção de ruralidade. A gente entende o meio rural não somente como um local de produção agroalimentar, ele também é um espaço de produção agroalimentar, mas ele vai muito além disso, né? É a questão da multifuncionalidade da agricultura. Então, o rural, a agricultura, ela é um ambiente também de caráter produtivo, óbvio, mas também de caráter social, de caráter ambiental, tem o seu papel, né, na preservação do meio ambiente, das relações sociais, das famílias, das relações de reciprocidade, parentesco, e questão do lúdico, do lazer, do turismo. Né? Então, aí que a gente contextualiza o turismo rural nesse contexto de mudanças, né, da ruralidade. Ao mesmo tempo, a gente pode observar também mudanças no padrão de consumo dos consumidores, né, que estão mais interessados em pequenas amenidades, em bens não tangíveis, em experiências e vivências fora daquilo que é a vida cotidiana. Né? Então, esse turista ele quer ter um contato com o cotidiano da vida rural, quer vivenciar algo que já foi parte da vida dele, e agora sendo uma pessoa que vive no meio urbano, se desconectou disso, né? Ao mesmo tempo, a gente tem também uma valorização dos produtos da agricultura familiar por esse consumidor, né? Tem toda essa questão, né, esses temas de sustentabilidade, desenvolvimento local, organização comunitária, que também trazem mais as pessoas para o rural, a busca por qualidade de vida, por conforto, por uma vida mais tranquila, né? Essa idealização assim do campo. Então, tudo isso foi importante também para atrair esses consumidores para o rural, né? E foi então um contexto aí bem favorável para o impulsionamento dessa atividade. Então a gente entende, né, que se o turismo ele for bem planejado, se tiver como base ali um desenvolvimento comunitário, a participação da comunidade, ele pode ser sim uma estratégia de desenvolvimento rural, né, principalmente nessas localidades onde predomina a agricultura familiar, né, é uma fonte de renda alternativa para a agricultura familiar. E também ele está alinhado aí a alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável, então é algo que tem sido bastante estimulado, né? A questão da saúde e bem-estar, o objetivo de desenvolvimento sustentável de saúde e bem-estar, de igualdade de gênero. Quem trabalha com turismo sabe que sempre tem uma mulher na frente, é uma oportunidade de gerar autonomia e dar protagonismo para o trabalho da mulher. Também o objetivo de redução de desigualdades, né, a partir do momento que é uma fonte de renda, aí, uma opção de fonte de renda para os agricultores. Também trabalha com o objetivo de consumo e produção responsáveis, a partir do momento que estimula também novas formas de produção e distribuição de alimentos. E também de ação contra a mudança global do clima, porque quando a gente fala de turismo, a gente está falando muito também de preservação ambiental, na medida em que o meio ambiente, a natureza, as paisagens naturais, elas são um atrativo para o turismo rural. Então, automaticamente, isso precisa ser preservado, isso precisa ser mantido. Né? Então, o turismo rural também trabalha nesse objetivo do desenvolvimento sustentável. Isso tudo está muito alinhado com as discussões globais atualmente. Entrando, então, um pouquinho no desenvolvimento do turismo rural, né, no histórico, bem resumidamente, então, o turismo rural ele vai despontando assim como uma alternativa de renda, como uma forma de diversificar as atividades dos produtores rurais. Tem nesse contexto, né, em que o rural passa por grandes transformações com a modernização da agricultura, o êxodo rural e a crescente urbanização desde a década de 70. Né? Então, na medida em que os agricultores foram ficando cada vez mais dependentes de grandes mercados e com dificuldade, né, de competir nesses grandes mercados, muitos deles não conseguiram se inserir nesses grandes mercados, eles começam a olhar, então, para outras formas, né, de fonte de renda, outras atividades, né, diversificar, então, essas atividades dos produtores rurais. Isso é um histórico de desenvolvimento do turismo rural
tanto em outros países, né, Europa, Estados Unidos, quanto no Brasil. Então, eles são muito semelhantes, talvez em períodos, né, em décadas diferentes, mas guarda muitas semelhanças com o desenvolvimento de turismo rural em outras regiões. Essa busca é tanto uma busca dos consumidores pelo rural, né, o interesse dos consumidores pelo rural, quanto do lado dos produtores, uma busca também por novas fontes de renda, né, por outras atividades ali para dinamizar a economia de suas propriedades. Então, é bem semelhante assim essa história. A gente tem aí na década de 80, o turismo rural começa a ganhar um pouco de status, né, de atividade econômica, mais para o final da década de 80, começa a ser encarado com um pouco mais de profissionalismo, caracterizado também como turismo rural. A gente tem aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, as primeiras iniciativas aí de turismo rural, mas o caso do agroturismo no Espírito Santo também é um caso que remonta aí à década de 80, então isso foi sendo desenvolvido mais ou menos no mesmo período, né? Hoje em dia, a cidade de Lages, em Santa Catarina, é considerada a capital nacional do turismo rural, e Venda Nova do Imigrante, em Espírito Santo, é considerada a capital do agroturismo no Brasil. Enfim, isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo e agora, nos últimos anos, né, no ano de pandemia que a gente teve, a gente observa um impulsionamento muito grande dessa atividade, porque acabou sendo uma opção de viagem ideal mesmo na pandemia. Por quê? Porque não é um turismo de massa, é um turismo, né, que você vai para áreas naturais, então era, né, acontecia em espaços abertos e era algo que a gente necessitava nesse período de pandemia para conter o avanço do coronavírus. Então, o turismo rural acabou ganhando muito espaço nesse período da pandemia e foi muito impulsionado aí, apesar de parecer uma contradição, né? A gente precisou ficar resguardado. A indústria do turismo em geral teve uma perda gigantesca que está se recuperando até hoje, mas isso acabou que trouxe um olhar mais voltado assim para o rural, para áreas naturais, áreas mais abertas e um turismo com menos pessoas, né, um pouco mais tranquilo assim, claro, nesse período para não aglomerar. Então acabou sendo uma oportunidade aí para o turismo rural deslanchar um pouco mais e foi o que a gente viu em muitos casos, tá? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que eu estou andando bastante agora e conhecendo, né, muitos casos. Bom, e aí a questão do turismo, ela foi crescendo bastante. Hoje em dia a gente tem uma série de terminologias, né? Cada uma tem as suas características. Então, se fala em ecoturismo, em agroturismo, em turismo de aventura, turismo na natureza, turismo alternativo, enfim, todas essas palavras que estão aí na tela, são modalidades, né? São segmentos de turismo. E às vezes as pessoas ficam meio perdidas, né? O que é isso, então? O que de fato é o turismo rural? Então, nós temos aqui um conceito do Ministério do Turismo, tá? Que vai dizer que o turismo rural é um conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade. É um conceito um pouco abrangente demais e impreciso, né? Mas, em termos de Ministério do Turismo, às vezes é necessário. Dentro da literatura, a gente trabalha com algumas subdivisões aqui, né? Então, a gente tem nessa parte azul o turismo no espaço rural, que ele vai abranger todas as manifestações de turismo dentro desse espaço, tá? Então, pode ter um hotel fazenda de um empresário que mora na cidade, que não tem nada a ver com agricultura familiar, que não tem muita integração assim com o modo de vida das famílias rurais, mas ele é um turismo no espaço rural, porque ele está no espaço rural. Aí a gente vai estreitando, né? A gente aí, dentro do turismo no espaço rural, a gente tem o turismo rural, que daí já está mais estreitamente relacionado com o ambiente rural, com os aspectos da ruralidade, com o cotidiano, a vida no meio rural, né? Já tem um envolvimento com as famílias, toda essa questão de valorizar também as questões do rural. E uma outra, né, restringindo um pouco mais, a gente tem o agroturismo,
que aí ele proporciona vivências da produção agropecuária, uma integração mais ativa, né? Uma vivência mais ativa do turista com os hábitos e com o modo de produção agropecuária, então ele participa mais de todo esse processo. E a gente tem o turismo rural também na agricultura familiar, que aí, né, é mais ainda dentro das unidades produtivas de agricultores familiares, aqueles que ainda mantêm aquelas atividades econômicas típicas, tá? Que esses conceitos eles se bagunçam um pouquinho, assim, eles passam um por cima do outro às vezes, né? Mas só para a gente ter uma ideia exatamente do que significa todos aqueles conceitos ali, só para a gente se situar um pouquinho na conceitualização. Bom, mas como que o turismo pode ser um mercado para a agricultura familiar? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos práticos, né, de ideias aí, de como que isso se materializa lá no campo. Então, o turismo ele pode ser um mercado para os produtos da agroindústria e para a produção familiar também. Então, aqui eu tenho até uma fotografia do sítio Lourenção, que é lá em Venda Nova do Imigrante, do agroturismo. Eu conheço eles, tem uma agroindústria de antipastos e algumas bebidas também, não sei se é o limoncello. Aqui também o Socol, né? No Rio Grande do Sul a gente tem as copas, os salames, os queijos também. Enfim, produtos da agroindústria que acabam sendo comercializados no âmbito do turismo rural. Produtos da produção in natura mesmo, da agricultura familiar também, através dos Polipag, que eu vou mostrar mais aqui na frente. A gente tem oportunidades também, né, da oferta de alimentação em pousadas, em restaurantes rurais, em eventos que ocorrem. Então, muitos agricultores e agricultoras oferecem alimentação. Aqui é um café da manhã numa propriedade super simples que eu fui agora em Santa Catarina, numa viagem técnica com algumas colegas aqui da Emater. Então, tudo, né, bem caseiro, bem feito pela agricultora mesmo. A gente conversou muito com ela, isso tem sido uma oportunidade de geração de renda muito importante, né? Já estão pensando, eles estão bem começando ainda, tudo ainda é muito simples, mas já estão pensando em investir num espaço só para receber turistas, né? Já estão aí com um olhar lá na frente a respeito disso. Essa senhora aqui de outro caso também, em Terra de Areia, e Forquilhas, né, que estão desenvolvendo lá uma cooperativa de turismo, super interessante também, oferecem alimentos para vários eventos, quando a gente vai na propriedade também oferecem cafés, enfim, alimentação para todos os tipos de atividades de turismo, isso também é uma oportunidade muito importante, né? Aqui eu trouxe uma matéria desse caso lá em Urubici, em Santa Catarina, que a gente visitou também, né? Então, aqui é uma propriedade que oferece cabanas, né? Então, oferece hospedagem e também alimentação, comida no fogão a lenha, a gente participou das atividades e se alimentou lá também, super interessante, toda a família envolvida na atividade. Cafés coloniais, esse aqui é um outro café colonial em Santa Catarina. Aqui no Rio Grande do Sul tem inúmeras experiências também. Esse aqui é bem familiar, de uma propriedade familiar que também tem a pousada ali atrás, né? E estão trabalhando com isso. Algo que está muito em alta também agora são os piqueniques e cestas de café da manhã. Às vezes o agricultor constrói uma cabana para começar. Aqui no Rio Grande do Sul eu tenho visitado muitas experiências assim. Ela construiu uma cabana e vai ver como que aquilo vai andar para depois desenvolver outras cabanas. E estão oferecendo cestas de piquenique para casais fazerem piquenique em alguma paisagem bonita, no pôr do sol, ou cestas de cafés da manhã também nessas cabanas, né? Que às vezes o agricultor não tem um espaço para café da manhã, para receber o turista, então pega ali alguns produtos da agroindústria, às vezes se ele não produz, ele vai pedir para os vizinhos, né? Ele vai comercializar produtos dos vizinhos, então é algo que pode dinamizar a economia de toda a comunidade também. E aí ele deixa, né, na entrada da cabana e as pessoas quando acordam podem pegar e tomar café da manhã. Outra coisa muito interessante que eu tenho visto e para nós como extensionista, né, para orientar também esses produtores que estão abrindo cabanas para hospedagem, são os mini mercados dentro das cabanas, porque muitas vezes essas propriedades são um pouquinho mais isoladas
e aí, sei lá, o turista andou o dia inteiro, passeou pelo município, pela cidade, passeou em várias propriedades rurais, está cansado, aí tem que se deslocar à noite, né, numa estrada de terra, um pouco distante da cidade, para procurar um restaurante. O que o pessoal tem feito que acho assim muito interessante? Tu deixa um frigobar dentro da cabana, já com alguns produtos ali que são assim, essenciais para tu fazer uma janta rápida. Não sei, uma massa que é produzida em alguma agroindústria, um molho pronto, deixa uma garrafa de vinho, duas garrafas de vinho, a pessoa vai ver aquilo ali, ela, ai, vamos fazer uma massinha aqui mesmo, ou vamos comprar esse vinho para a gente não precisar ir até a cidade para jantar hoje. Né? Então é super interessante, isso desperta o desejo deles de consumir algo que já está ali, né? E é mais uma fonte de renda, né, para esses agricultores. Então, isso tem aparecido bastante. Questão do piquenique, né? É algo que também está aparecendo muito. Não, e piquenique orgânico é a nova opção de turismo rural em Garibaldi. Esse empreendimento aqui, Orgânicos Mariane, ele oferece três opções de cestas, como eles produzem produtos orgânicos, é toda nessa pegada, assim. Então, eles têm uma cesta de piquenique colonial, uma cesta vegana e uma cesta vegetariana, porque faz parte da filosofia de vida desses agricultores. Então, eles oferecem essas três opções. É super interessante, assim, e também podem comercializar bastante os produtos da agricultura familiar, da agroindústria das suas comunidades, enfim, junta, né, alguns produtos ali e montam essa cesta de piquenique. Outra exemplo aqui de cesta de piquenique no turismo rural também no Rio Grande do Sul. O Colipag, que daí é um canal de comercialização para os produtos in natura, né? A gente tem visto também muitos produtores com interesse de desenvolver isso, a gente tem orientado também no sentido de preservar um espaço, né? Ter um espaço para esse Colipag, porque às vezes o turista vai lá não sabe colher direito, e acaba estragando ali a plantação. Então, ter um espaço só para o Colipag é algo que a gente, né, acaba orientando aí também. Uma hortinha, assim, e às vezes aquela hortinha faz parte, né, também, não só da produção, mas do autoconsumo dessas famílias, né, e o turista vai lá e faz uma baguncinha naquilo. Então, é interessante também o agricultor orientar esses turistas, né, como colher, como preservar aquilo ali, que aquilo faz parte também da família. Mas é sempre bom também ter um espaço de colheita, assim, só para turista no Colipag, tá? E isso também tem despontado aí como um canal de comercialização. Então, agricultores abrem as propriedades para consumidor colher o próprio alimento. Né? Isso é bem interessante tanto para o consumidor e também para o produtor. Né? O artesanato também, a produção associada ao turismo, né? Comercialização de artesanato é uma grande oportunidade. Aqui a gente tem artesanatos, né, do Rio Grande do Sul, das cuias de chimarrão, a gente tem um artesanato indígena, a Emater trabalha com o desenvolvimento de artesanato rural também, né, cestas de vime, então isso também é uma oportunidade de ser comercializado dentro do âmbito do turismo rural. E, pessoal, eu gosto de falar muito assim sobre o turismo rural como um canal de comercialização para a agricultura familiar, porque tudo que a gente coloca é comercializado. Eu tenho um exemplo que eu sempre falo em todas as minhas palestras e conversas, assim, aulas, que é o caso que eu vivenciei, assim, eu estava fazendo a minha pesquisa do mestrado no roteiro Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves. E eles têm as casas de pedra, né, dos imigrantes italianos, quando vieram para cá, construíram as casas de pedra, então o turismo se desenvolve todo nesse âmbito histórico-cultural, assim. E eu fiquei hospedada 10 dias numa família, família Strapasson, me recebeu super bem, e eu acompanhava as atividades ali, tanto da agroindústria quanto da recepção de turistas, né? E ele tem uma casa de pedra, que é essa casa de pedra que está aqui no início da minha apresentação, vou até voltar, porque é bem bonito. Um pouco mais aqui atrás dessa casa de pedra tem uma nogueira. E eu, né, como uma boa fluminense, quem é do interior do Rio de Janeiro é fluminense, né, não tinha visto uma nogueira na minha vida, porque na minha terra não tem nozes caindo do céu.
E nozes é uma coisa super cara, eu adoro. E quando vi aquilo, olhei no chão, falei, meu Deus, nozes caindo assim, né? Fiquei encantada com aquilo. Quem é daqui pode parecer algo muito comum, muito banal, mas para quem não é, as pessoas ficam encantadas. E Bento Gonçalves, o roteiro Caminhos de Pedra, recebe muitas pessoas de fora que vêm para Gramado, né? Que Gramado é um destino que traz pessoas de outros estados, que tem essa capacidade de atração de turistas de outras regiões, né? Então eles vêm para Gramado e acabam fazendo o passeio também em Bento Gonçalves. E aí esses turistas também de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, do Sudeste, do Nordeste, inclusive, nunca tinham visto uma nogueira e nozes caindo no chão. Os turistas enlouqueciam, assim como eu, e também começaram a catar aquilo, né? Nossa, que legal, nozes, quebrando as nozes, comendo as nozes. Foi a ideia dos agricultores, né? Bom, a gente vai dar aqui uma sacolinha, porque eles colocavam na blusa e saíam carregando nozes, caindo nozes para tudo que era lado, né? Eles deram uma sacolinha, podem coletar as nozes aí, porque as nozes já tinham caído no chão, né? Vocês podem coletar. Na saída, vocês passam na lojinha e pesam, né? E pegam. Então, era um colete e pague de nozes e aquilo começou a ser comercializado, né? Então, tudo que coloca ali vende, né? Claro que a gente não vai estimular né, os agricultores a colocarem qualquer coisa, de qualquer jeito. Não, né? Tem que ser contextualizado ali com o modo de vida, com a produção. Então, tinha uma nogueira ali caindo nozes, as pessoas super interessadas, por que não? Né? A mesma coisa aconteceu ali nessa mesma propriedade com os pães que a nona fazia todos os sábados para a família. Ela tinha um forno, né, pro lado de fora, um forno daqueles antigos, não sei como é que fala o nome, esqueci agora. E ela assava os pães para a família. Ia ônibus de turista lá e falava: Meu Deus, que cheiro é esse? Eu preciso levar um pão. Não deu outra. Todos os sábados, a nona, agora, sábado e domingo, eu acho, a nona faz pão caseiro e os turistas chegam ali, tá aquele cheirinho de pão fresquinho, ela vai embalando e vai comercializando os pães. Aquilo ali é um grande atrativo da propriedade, assim. Enfim, acredito que seja uma fonte de renda muito importante e a valorização do trabalho dessa nona, né, que até então fazia isso, né, como um trabalho doméstico mesmo para alimentar a família e às vezes nem era muito valorizado, né? Com o turismo passa-se então a valorizar muito esse trabalho da mulher, e isso é muito interessante também, para além da geração de renda, né? Natália, desculpe Oi, te, desculpe te interromper mais 5 minutos, tá? tá ótimo. Vou encaminhando aqui para o encerramento, Chico. A gente tem também outras, né, experiências que podem ser comercializadas aí no âmbito do turismo rural. Essa aqui é uma propriedade de uma mulher negra que está fazendo o samba da uva e não a pisa da uva. Então, assim, está trabalhando toda a questão da produção de vinho, né? Então, ela tem várias atividades. Ela, na época de colheita de uva, ela faz esse samba da uva, coloca uma roda de samba para tocar e eles fazem a samba da uva, né? Pisando ali na uva, e é uma experiência super diferenciada. Aqui também, bem no âmbito do turismo de experiência, esse caso de lá do Espírito Santo, também do Apiário Florim, né? O turista vivencia todas essas etapas de produção do mel, ele pode se vestir aí com equipamento de proteção, ir lá, né, olhar as abelhas e tirar os favos de mel, super interessante também essa experiência aqui em São Paulo, do cafezal ao cafezinho, em que os turistas passam por todas as etapas, desde da produção, né, do café lá na lavoura, e no final eles tomam um cafezinho daquele cafezal, né, então é super interessante também. Enfim, são muitas oportunidades, muitas formas aí da gente trabalhar o turismo rural na agricultura familiar. Pode trazer muitos benefícios, né? A questão de aprendizado, de sociabilidade, troca de experiência, inclusão, né? Valorização do trabalho da mulher, inclusão do jovem nas atividades produtivas, a valorização da cultura local, geração de renda, enfim, são inúmeros benefícios, mas também são muitos desafios, né? É mais trabalho, às vezes com as famílias com o número de pessoas reduzidos, a gente tem ainda mais trabalho, às vezes não dá conta, né? E é trabalho de fim de semana, é trabalho, né, quando as pessoas estão ali descansando em seus momentos de lazer.
É mais responsabilidade também, são pessoas que estão na sua propriedade, podem acontecer, né, alguma coisa, algum acidente, então é mais responsabilidade, precisa de investimento, né? Essa questão de pessoas estranhas na sua propriedade, às vezes é um estranhamento assim mesmo das famílias, né? Altera a rotina familiar e às vezes traz alguns conflitos aí familiares, conflitos comunitários, às vezes a comunidade começa a se incomodar demais porque tem muita circulação de turistas, enfim, são alguns desafios assim, né? Mas vamos então para as considerações, senão o Chico vai me chamar a atenção de novo. Bom, então o turismo é bastante importante nessa criação aí de um novo mercado para a agricultura familiar, pode ser sim uma nova fonte de renda, né, trazendo autonomia e reprodução social, e nesse sentido ser uma estratégia de desenvolvimento rural, desenvolvimento local. Ele, né, utiliza aí desses recursos locais para o seu desenvolvimento, então o patrimônio cultural, tanto material quanto imaterial, e também o natural, e nesse sentido ele também busca preservar esses recursos, né, porque é um seu atrativo, né, mas como qualquer outra atividade também encontra desafios, como eu havia falado antes, né, eu observo muito essa importância da integração, né, entre iniciativa pública e iniciativa privada no desenvolvimento das atividades, dos roteiros e dos circuitos, a importância também das associações, das cooperativas, dos agricultores estarem organizados de uma forma para começarem essa atividade, né? É importante entender isso para nós, como extensionista, é muito importante, né, que é também um mercado muito vulnerável. A gente viu a questão da pandemia, que no fim das contas acabou impulsionando o turismo rural, mas também poderia ter, né, trazido consequências muito desafiadoras também para eles. No início, né, que a gente teve a parada total das atividades, houve perdas, né, houve muitas perdas. A gente teve a questão aqui no Rio Grande do Sul, agora a calamidade, né, a enchente, quanto isso impactou no turismo e está impactando até hoje, tanto que a Secretaria de Turismo aqui do estado está fazendo uma campanha nacional para chamar as pessoas de volta para o Rio Grande do Sul, porque ainda tem muita gente achando que a gente está aqui na lama e na enchente, né? Então, a Secretaria de Turismo está desenvolvendo toda essa campanha para trazer os turistas de volta, entender que o turismo é uma atividade perecível, né? A perecibilidade é uma característica do turismo. Uma, um, uma diária de hotel que não foi utilizada hoje, tu não consegue recuperá-la mais, né? Tu não consegue recuperar. Então, um almoço que não foi, né, consumido hoje, tu não consegue recuperar amanhã, porque tu só tem tantos lugares para a pessoa almoçar, tu só tem tantos leitos para a pessoa se hospedar na sua propriedade. Então, se tu não tem hóspede hoje, não adianta tu ter amanhã, né? Porque hoje já passou, então tu acabou perdendo isso. E nessa questão de calamidade, de pandemia, são coisas muito difíceis de recuperar, justamente por conta dessa perecibilidade. A gente tem também questões legais, né? A questão da nota fiscal, da regularização da atividade, isso tudo às vezes impacta demais e impede, inclusive, o desenvolvimento da atividade. Os colegas extensionistas devem observar muito isso aí em campo, né? Agora nós temos a atualização da Lei Geral do Turismo, que agora o agricultor ele vai poder se cadastrar no Cadastur sem perder a sua condição de produtor rural. Isso é um avanço no sentido de que agora ele pode se cadastrar com o CPF, então a gente tem aí a formalização da nossa atividade, né? E por fim, um outro desafio aqui é a questão do abandono, né, das atividades agrícolas. Muitos agricultores acabam deixando bem de lado as atividades agrícolas até a produção para subsistência, né? Então é interessante a gente também estimular essa continuidade, né, da produção agropecuária até para o autoconsumo, para a subsistência, para uma questão de segurança alimentar. É que às vezes ele entra no turismo, ele vai e abandona completamente as atividades agropecuárias. Tá? Então são esses alguns desafios, né, do turismo rural. Tem sim o seu lado muito positivo, né, traz aí novas fontes de renda para o agricultor, mas é importante nós, como extensionistas, também pensarmos, né, nesses desafios e orientar os nossos agricultores para melhor desenvolver essa atividade. Bom, encerro aqui então, fico à disposição, esse é o meu e-mail, e muito obrigada pela oportunidade também
de falar um pouquinho com você sobre o turismo rural como um mercado para agricultura familiar. Tá ok, então, Natália, muito obrigada aí. Eu te interrompi aí por causa do tempo, né? Tu sabe que a gente tem uma Sim, limitação, mas eu acho que tu conseguiste dar o recado aí, né? E dar uma gama enorme de informações, né? Trazer um monte de informações aí para nós, extensionistas, né? Muito boas, sabe? Muito legais. Gostei muito da tua apresentação, né? Foi muito interessante. E aí depois acho que a gente pode, na sequência aí, depois da fala da Andrea, né? A gente pode detalhar mais alguma coisa, alguma curiosidade, né? E alguma coisa que ficou aí, que tu lembrares, né? A gente pode falar depois. Então, eu vou passar agora para a obrigada, Andrea Chico. Rosa. Imagina, gente que agradece. Eu vou passar para a Andrea Rosa, né? E vai trazer a experiência, então, lá das Montanhas Capixabas, né? E vai aí nos apresentar essa experiência que eu acho muito exitosa, né? Eu sou fã número um, acho, aqui no Rio Grande do Sul, lá das Montanhas Capixabas, tá? E contigo, Andréia, a gente gostaria que tu fizesse uma rápida apresentação aí, né, uma autoapresentação, né, e tem 30 minutos aí para desenvolver o teu tema. E não sei se tu tem alguma apresentação para compartilhar, né? Fica à vontade. Sim, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar participando com vocês, o contato da Leila, da Natália, enfim, para mim é uma honra estar participando, poder falar um pouquinho aqui do nosso destino Montanhas Capixabas. Eu tenho sim uma apresentação para compartilhar, vou fazer aqui para confirmar. Tá ok para vocês? Porque aí já acaba sumindo aqui a minha visão do grupo. Mas tá ok. É, perfeito. Bom, a minha formação é na área de administração, então sou formada em administração, mas fiz especialização em gestão turística, uma especialização em gestão de projetos e gestão pública municipal. Eu estou atuando nessa área desde 2008, então logo que eu finalizei a especialização em gestão de turismo, eu entrei para participar do Montanhas Capixabas Convention. O Montanhas Capixabas Convention é uma associação, né? Então, cujo objetivo é o desenvolvimento aqui do território da região turística Montanhas Capixabas. Então, a gente abrange um pouco mais do que Venda Nova. Atualmente, hoje, são 10 municípios que faz parte aqui da nossa região turística. Eu vou falar um pouquinho da região e depois eu entro, né, um pouco mais sobre aqui Venda Nova e os empreendedores do nosso agroturismo. A Natália fez uma explanação excelente, então acho que ela já entrou nessa parte de conceitos e tudo mais. Eu vou focar mais falar nessa realidade aqui da nossa região. Então a gente usa aí o slogan, né, que é a região mais charmosa do Espírito Santo, as Montanhas Capixabas. A nossa região ela é composta, né, por 10 municípios localizados ao sul do estado. Nós estamos, o nosso primeiro município, que é Domingos Martins, né, que faz parte das montanhas, está a 45 quilômetros do aeroporto, né, da capital Vitória. Hoje faz parte das montanhas o município de Alfredo Chaves, Afonso Cláudio, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante. O Espírito Santo é dividido em 10 regiões turísticas, né, sendo a nossa região uma dessas. O agroturismo é muito forte, né? Presente aqui na nossa região, é um dos carros-chefes, né? Que a gente promove o nosso destino. E isso está muito evidente dentro das pequenas propriedades, né? A Natália até colocou uma foto também da família Lourenção, né? Que é uma das famílias pioneiras aqui na nossa região. E
do Socol, né? O Socol é um produto é, originado, né, feito a partir do lombo do porco, maturado, né? E é um produto de indicação geográfica. Então, só em Venda Nova do Imigrante encontra esse produto, né? Os empreendedores não gostam que compara com salaminho, né? Mas é uma iguaria bem típica e ela é cortada bem fininha, né? E é servida aí, hoje faz parte, né? Compõe diversos pratos dentro da gastronomia, mas também servido como um petisco, enfim, é um produto muito bacana. E, Natália, sim, lá na família Lourenção tem o limoncello, né? Também é um dos produtos âncora do empreendimento, como a parte de antepastos. Então, a região é formada, né, por diversas pequenas propriedades. Eles usam um termo muito interessante, principalmente aqui em Venda Nova, né, que o município escolheu não por quantidade, mas por qualidade. Então, como são pequenas propriedades, e às vezes quando usa o termo fazenda, né, quando a gente recebe visita técnica que vem, principalmente em Minas, né, que tem grandes fazendas, outros estados, eles acham até engraçado, tipo, vou na Fazenda Carnielli, mas é uma pequena propriedade, né, cujo nome de fazenda. E isso caracteriza a região como um todo, né? Nessas imagens aqui nós temos os queijos lá da família Carnielli. Nós temos a Dona Carmen, né, essa senhorinha, ela já tem mais de 80 anos e ela ainda produz, ela tem produção de Socol, ela mesma que faz, a produção de geleias e o carro-chefe dela é a produção de sabonetes, né, sabonetes a partir de leite de cabra. Aqui nessas imagens nós temos a produção de massas, então nós temos um empreendimento que produz as massas saborizadas. Então tem massa saborizada de café, de beterraba, enfim, são diversas massas, né, que são produzidas e comercializadas dentro do empreendimento. Os alambiques, né, as produções de cachaça, presente praticamente os 10 municípios possuem alambique, né, a produção de mel, a produção de biscoitos, o Colipag de morango, né, também colocado pela Natália, é uma das atividades aí que tem movimentado principalmente Pedra Azul, né, que surgiu bastante, como as propriedades pioneiras, né, do Colipag estavam presentes em Pedra Azul, hoje isso você já encontra, né, uma diversidade na região. E no período, e aí eles já estão num modelo mais avançado, né, que eles conseguem estar produzindo o ano todo. Então, é possível você vir na região em qualquer período do ano. Lógico, o período de inverno os frutos são mais saborosos, né? Ali início de maio, junho, mas você consegue estar oferecendo ao turista esse colhe de morango durante o ano todo. Os cafés especiais, então isso é muito forte aqui na região também. Essa foto é do município de Brejetuba. Então, hoje, além de produzir o fruto, né, durante as floradas, é aberto à visitação. Então, o turista fica encantado, né, para ver a época da florada. São realizados piqueniques. Então, são realizadas diversas atividades, além do processo das propriedades agora que está trabalhando o turismo de experiência, que é ir visitar a produção, vem em loco, né, o pé de café, como que é colhido os frutos, como que é transformado, processado e depois vendido dentro da própria propriedade na xícara, né? Então, valor agregado para esses empreendimentos, para esses produtores, é muito maior do que ele vender propriamente a saca de café, né? Terceirizar isso para próprio consumo dentro do país, né? Ou para exportação. Então, na agricultura familiar, nas propriedades de agroturismo, conseguiu ver o turismo, né, ver como essa possibilidade de gerar renda. Então, você tendo a produção
a colheita seleta, né, do produto do café. Então, tem propriedades que você vai colher grão a grão, depois da coleta, né, o processamento, como que é feito todo o processo para você ter os cafés de qualidade. E uma coisa que fortaleceu muito a questão da produção de café e a valorização do fruto e essa coleta seletiva foi a questão dos concursos. Então, a região também promove concursos, né? Então, os empreendedores participam desses concursos, os cafés têm uma pontuação muito alta, com isso, agregou muito valor às propriedades rurais. Hoje, a gente tem pequenos produtores que têm contratos direto com cafeterias em São Paulo. Então, eles já têm a produção deles, já têm direcionado, né, o consumidor desse café, e esse café ele vai um café gourmet, né, direto para essas cafeterias. Fora, por exemplo, os que vão para a parte de exportação. Então, isso tudo seguindo a chancela, né, com um olhar para o turismo, né? Um dos produtos aqui de grande sucesso é o Jacu Bird, né, que é o café do Jacu. A Fazenda Camocim fica aqui em Pedra Azul, né, que é feito a partir da coleta. O jacu é uma ave, né? E é um termômetro de qualidade também. Essa ave, ela só coleta os frutos quando eles estão realmente no ponto de colheita. Então, você pode vigiar, tem um termômetro aí, na hora que o jacu começa a pegar os frutos, tá no ponto de fazer a colheita desse café. E eles escolhem sempre os melhores frutos, os mais maduros, os mais adocicados. E, a partir do cocô do jacu, né? É feito a colheita desse grão, enfim, é um café exótico. Esse café ele não participa dos concursos por ele ser exótico, né? Mas acabou trazendo aqui para a região também um olhar das cafeterias internacionais. Então, hoje, por exemplo, vários países, né? Você encontra o café do jacu, abrindo portas aí para diversos outros produtores e principalmente fortalecendo a questão do café de qualidade. Uma coisa muito forte também que está na região, de uns tempos para cá, é a questão das cervejarias artesanais. Então, no contexto rural, hoje nós estamos na região com mais de 20 empreendimentos, de mais de 20 empreendedores na área das cervejarias artesanais, e num trabalho também de fortalecimento da produção da cerveja artesanal, nós fizemos, em parceria com o Sebrae, no ano de 2022, uma capacitação, né, voltado para o turismo de experiência, trazendo as cervejas e os cafés especiais, né, para a formatação de produto de experiência. Então, hoje é possível você participar do processo de produzir a cerveja, você tem a experiência de visitação, você tem a experiência de ver como que é produzida, né, a questão da plantação de lúpulo. Então, tem uma das cervejarias está produzindo. Aqui no estado do Espírito Santo, nós temos o município de Viana, né, que tem uma fazenda com plantação. Aqui na região tem alguns produtores produzindo também, mas em menor escala e para atender somente a sua produção, né? Teve cervejaria que desenvolveu, por exemplo, a degustação às cegas. Então, o turista pode visitar o empreendimento e ali ele vai colocar vai vedar os olhos, né? E você vai experimentar várias cervejas para tentar, acaba sendo uma brincadeira muito lúdica, né? Apela aí para o lado sensorial, né? E é bem divertido participar, assistir, né? E é um dos produtos mais procurados. Como tem também a questão do piquenique, uma das cervejarias de Vargem Alta, ela faz piquenique, né, dentro da área de propriedade, né, faz passeios de trator, a parte de piquenique, né, enfim, oferecendo passar o dia na propriedade da cervejaria, que é a cervejaria dos Grilos. A Pivo, por exemplo, que é uma das que está nas fotos, ela utiliza várias plantas, né, do pomar, né, e da lavoura para poder estar degustando e produzindo os diversos estilos oferecidos, né, dentro da cervejaria.
E nesse projeto de 2022, nós formatamos 10 cervejarias para experiência e 9 cafés e um passeio de mula, né, pela Rota Imperial, aí relembrando, né, a parte dos tropeiros. E dentro dos cafés foram formatados, por exemplo, a você visitar a plantação, você coletar o fruto, você levar para você selecionar, você conseguir até o processo de torrefação, né? E ali no final você degusta um bom café. Outras cervejarias seguiram pela linha da harmonização, então, como a parte dos vinhos, tanto o café hoje fala-se muito em harmonização, né? Então, tem uma propriedade de café, que é o Cas-Café, que ele mostra, né, o café de commodity, né, o café que a gente compra às vezes no supermercado, que não tem esse olhar para a qualidade e para a pontuação, e o café de qualidade, né, com alta pontuação. E aí é gritante a diferença. E o consumidor, ele só percebe, quem tem o hábito de tomar esse café comum, ele só percebe nesses momentos, quando você compara um com o outro, né? E é uma experiência bem bacana, né? O, voltando aqui a do o Arno, né? A Natália também colocou na apresentação dela, né, sobre um dia de apicultor com holandês. Então, o Ar, na origem dele, ele é holandês, né? Ele já está no Brasil há um bom tempo, mas ele recebe, né? Então, mediante agendamento, ele recebe e você pode passar um dia de apicultor, né? Veste toda aquela roupa e vai mesmo para colher o mel, para poder fazer todo o processo lá da propriedade. E ele tem trabalhado bastante também o turismo pedagógico, né? Aí só que com as crianças já é trabalhado com as abelhinhas sem ferrão, isso já está ali na porta da propriedade, né? É um outro modelo, mas tem sido também tema aí de grande sucesso o turismo pedagógico. Aqui eu coloquei só algumas imagens e também falar do contexto da Pedra Azul, né? A Pedra Azul, e para chamar a atenção também sobre o ecoturismo. A Pedra Azul fica no município de Domingos Martins, mas está a 15 quilômetros aqui de Venda Nova, né? E a Pedra Azul está dentro do Parque Estadual e é um grande chamariz também que traz turista aqui para nossa região. E ao entorno, né, foi montado as rotas e os roteiros. Nós também temos o Parque Estadual do Forno Grande, né, que fica no município de Castelo. A região também é rica, né, nas belezas naturais, nas cachoeiras. Essa é a Cachoeira de Matilde, né, uma cachoeira de contemplação que fica aqui no município de Alfredo Chaves. A região tem muitos pontos, né? As pequenas propriedades também trabalham a questão do ecoturismo, né? As trilhas, as pequenas caminhadas. Então, dentro das lavouras é possível fazer trilhas. O exemplo da Fazenda Carnielli também, ele oferta trilhas dentro da propriedade. Ele tem trabalhado muito o turismo de experiência, que é contar a história, né, dos imigrantes. Então, o turismo, né, o turismo rural, o agroturismo veio para agregar valor, né? E é um caminho aí de comercialização desses empreendedores, né? E esse agroturismo, né, são produtos únicos de fabricação artesanal, fabricação sem conservantes, normalmente são serviços desempenhados, né, pela própria família, também gera empregos, né? Nós fizemos o ano passado o mapeamento das rotas turísticas aqui da região das Montanhas Capixabas. Nós temos ao todo 25 rotas, sendo que desses 25 rotas, eles geram em torno de 2.000 empregos, né? E sem contar os familiares, né, que estão ali envolvidos, porque são pequenas propriedades, né, que contratam ali no máximo
3 colaboradores, né? Com exceção, por exemplo, da Fazenda Carnielli, que já está numa produção maior, né? Então, ele tem um número maior, ele gera um número maior de empregos, né? Mas a essência é o grupo familiar, né? Contratando aí para auxílio de 3 a 5 colaboradores, né? É esse o padrão que acontece nessas propriedades. E uma coisa muito bacana que está acontecendo também é os filhos, né, que estão voltando para as propriedades, né? E um exemplo nós temos da Fazenda Carnielli, né, que o filho, o Lorenzo, retornou para a propriedade, tem uns 2 anos, então ele saiu, ele estudou, a formação dele, ele é engenheiro, ele trabalhou, ficou uns anos fora, mas ele voltou agora e ele é o executivo da propriedade, né? Então trouxe um outro olhar de gestão para a propriedade, né? Mas mantendo as raízes e a essência, que é a preservação cultural, a preservação dos produtos artesanais, né? Mas com outro olhar aí para o mercado. Esses produtos também da agricultura familiar, do agroturismo, passa a compor também o cardápio dos restaurantes. Então, é muito comum você encontrar nos restaurantes o socol, né, o queijo com a produção local. Nós temos restaurantes instalados na região, no meio rural, que leva o conceito de quilômetro zero. Então, ele utiliza como base, né, os produtos do seu entorno. Então, ele vai utilizar os defumados, ele vai utilizar os queijos, ele vai utilizar os produtos da horta, enfim, envolvendo o máximo de empreendedores, né, ali do seu entorno, das propriedades vizinhas. Dentro da região também, a gente trabalha a observação de aves, né? Então, é mais uma oportunidade para essas pequenas propriedades. Então, seguindo o conceito de preservação, seguindo o conceito, né, de manter o máximo da natureza ali presente, né, consegue desenvolver a observação de aves. Um exemplo agora é o bistrô Altoé das Montanhas, né, cujo é uma propriedade pequena também, eles têm hospedagem rural, eles têm três unidades, né, de chalés inserido dentro da propriedade deles. Eles fazem a observação de aves, eles têm a produção de geleias, eles têm produção de massas, e eles servem um café que é muito bacana, que é um resgate feito no fogão a lenha. Então, o café deles é um sucesso. E aí, o turista não precisa essencialmente estar hospedado, né? Pode agendar para ir lá tomar esse café, que é um café que ele é servido no fogão a lenha e ele faz na chapa a polenta, ele faz na chapa a banana da terra, um inhame, né? O queijo, enfim, é um café muito gostoso, muito bacana e com produtos essenciais ali da produção própria deles, né? Ou do entorno. E agora eles estão desenvolvendo dentro da propriedade também a observação de aves. A região, né, possui a maior biodiversidade de orquídeas da América Latina. Nós temos o município de Marechal Floriano, que é considerado, né, a cidade aí das orquídeas, né, a capital da cidade das orquídeas, pela sua diversidade, né, e pelo clima ali ameno. A culinária alemã, né, que está presente na preservação da cultura alemã no município de Domingos Martins. Essa foto aqui é a pizza de polenta. Então, é feito pelo Altoé das Montanhas, que eu acabei de falar, né? Então, eles desenvolveram essa iguaria, que é feito, a base é polenta, né? E depois aí vem os recheios, e aí utiliza socó, utiliza tomate seco, enfim, os queijos da região, e eles produzem essa pizza de polenta, que é um sucesso aqui nas montanhas capixabas. Nessa foto é um talharim de palmito, né, feito lá pelos sítios do Palmitos, e nessa produção eles fizeram um molho agridoce com base no morango.
também considerando a questão do quilômetro zero e envolvendo os produtores, né, os vizinhos ali do entorno dele. Nós temos aqui também o pé de moleque de macadâmia, que é produzido em Castelo e é um sucesso de vendas nas feiras. Um pouquinho mais das cervejarias, né? Há algumas hospedagens inseridas aqui no contexto. Essa foto é da pousada Rabo do Lagarta, fica em Pedra Azul, né? E é uma pousada que faz parte aí do Roteiros de Charmes. Também são poucas unidades e cada suíte tem uma decoração própria, né? E é uma das pousadas que faz questão de utilizar no café da manhã os produtos do agroturismo. Então, elas têm os biscoitos produzidos na região, bolos, ela tem as geleias, os queijos, enfim, os morangos. Então, ela faz questão de envolver, né, todos esses empreendimentos inseridos aqui na região, e é uma maneira de estar, né, gerando acesso ao mercado para esses empreendedores também. Aqui já coloquei algumas fotos de hotéis um pouquinho maiores, né? A Pousada dos Pinhos, que é uma das mais antigas, pioneiras aqui na região. Ela é da década de 80. E o Aroso, né? Com essa foto aqui de vista para Pedra Azul. Essa suíte é da Pousada Pedra Azul, né? E aqui um sítio à direita da família Ambrosim, que fica aqui em Venda Nova. Também, a Ambrosim já é bem mais, está dentro do contexto familiar, né? Os demais já estão num tamanho maior, mas também compõem, né, apoiam, né, os empreendimentos. Então, cada um desses hotéis é possível você encontrar, né, os roteirinhos, ou eles próprios ofertam com um carro próprio para poder estar levando para os empreendimentos, para visitar as propriedades, né, de agroturismo, né, ou coloca o material para que seja distribuído para os hóspedes que estão com eles. Outra maneira também de valorizar, né, e fortalecer esses empreendedores através dos eventos. Então, considerando os eventos como geradores de fluxo turístico, né, é uma oportunidade. A gente está até no período da festa da polenta, então essa semana vai ser o segundo final de semana da festa. Nós já tivemos o primeiro, né, e agora vem o segundo. A festa antigamente era um final de semana só que a demanda, a procura e o grande fluxo, né, fez com que fosse dividido em 2 finais de semana. É uma festa que ela é organizada por uma associação, então tem a Associação Festa da Polenta, que é a FEPOL, né, e dentro do espaço da festa tem os estandes dos empreendedores, né, do município de Venda Nova do Imigrante. A Venda Nova é a capital nacional do agroturismo, então tem todo um contexto. Além do visitante que está na festa poder encontrar os produtos dentro do centro de eventos, também são organizados roteiros, né? E normalmente quem vem, grupos, né, que vêm por agências ou operadoras, já coloca no seu contexto o roteiro de estar passando nas propriedades. Então, é um período que gera muita venda nas propriedades, né? Além de divulgar dentro do próprio evento. Nós temos a Serenata Italiana, que também acontece em Venda Nova do Imigrante. É uma festa, a Serenata Italiana, até mais do que a Festa da Polenta, é uma oportunidade para os empreendedores. Então, cada é feito pela cidade, né? Então, são 4 grupos diferentes que se encontram no centro de eventos e os turistas vêm para cá e nas propriedades rurais são ofertadas, né, o embornal, e dentro do embornal é composto com vinho, com socol, com os defumados, né, com os queijos. Então, é um evento que gera muito valor para as propriedades e oportunidade de comercializar, né, e está acessando aí mais uma parcela no mercado. A festa do morango acontece em Pedra Azul, né, nasceu para valorização do morango e também é realizado pela Associação Festa do Morango, então são associações diferentes e nasceu com incentivo, né, de fortalecer a produção de morango
né, o cultivo de morango em Pedra Azul. A festa do café acontece em Brejetuba, né? Então, durante a festa é feita a coagem do maior café do mundo, numa xícara gigante, né? A festa do carro de boi é um resgate, né? Do carro de boi, acontece no município de Afonso Cláudio e também é realizada por uma associação. A Rural Tours é a Feira Estadual de Turismo Rural. Essa é uma realização nossa do Montanhas Capixabas Convention, né? E é um dos principais pontos de apresentação, né? E de comercialização dos produtos aqui da região. A Rural Tours, ela nasceu de um evento nacional, que é a Rural Tour. A Rural Tour vai acontecer agora em novembro, vai ser em Currais Novos, né? Rio Grande do Norte, esse ano. O ano passado foi em Mato Grosso do Sul, né? E nós recebemos em 2019 a Rural Tour Nacional. E como legado ficou a estadual. Hoje, a nossa feira, ela ocorreu em setembro esse ano, e nós recebemos várias caravanas do país, então nós recebemos caravanas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Goiás, nós tivemos expositores, nós recebemos um encontro nacional das indicações geográficas, então dentro da Rural Tours a gente tinha mais de 15 expositores com produtos de indicação geográfica do país. Hoje é uma das maiores vitrines aqui do estado, né, para fortalecer o agroturismo e o turismo de experiência. Hoje foi implantado em Venda Nova o primeiro distrito turístico do Espírito Santo, aqui no município de Venda Nova, no distrito de Pindobas, né? E passa a ser a sede do Polo Nacional de Turismo de Experiência, que é um projeto do SEBRAE. Então, a gente está nessa formatação, né, para tornar com o Polo de Turismo de Experiência aqui no estado e inserido dentro da nossa região, no município de Venda Nova do Imigrante. E sendo aí também uma grande, mais uma vez, a Rural Tours como uma grande vitrine de fortalecimento do turismo de experiência e de apresentação do nosso agroturismo. Durante a Rural Tours, a gente recebe press trip, então são feitas ações com influencers, com jornalistas, ações com operadores de turismo, ações de marketing, tudo para valorizar e fortalecer, né, a região, né, e os empreendimentos aqui inseridos. Nós temos o resgate da expedição tropeira, né? Também está inserido lá no contexto do polo turístico e do distrito turístico, que é o passeio de mula, né? Pela Rota Imperial. Além dos eventos que eu citei, nós temos os grupos culturais, né, a Festa de Corpus Christi, o turismo religioso, né, presente aqui nos cenários, a valorização do artesanato, né, principalmente seguindo o contexto aí de valorização e de preservação, né, principalmente da cultura e dos nossos imigrantes que colonizaram aqui a nossa região das montanhas capixabas, não? Basicamente é isso que eu tinha para falar, né, sobre aqui a nossa região. Nós participamos também de feiras e eventos fora. Então, por exemplo, o Montanhas Capixabas Convention organiza a região e nós vamos, né, e levamos os nossos produtos, principalmente os produtos âncoras, para feiras em São Paulo, para feiras no Rio de Janeiro. Estamos indo para Currais Novos, né, na Rural Tour Nacional. Participamos da Festures, né, em Gramado, e estamos indo agora também para a Foz do Iguaçu para participar da Beta Summit, né, que é um evento voltado aí para o turismo de aventura. Então, são dessas maneiras que a gente vai promovendo a nossa região e os empreendimentos, né? E esse ano, por exemplo, nós já realizamos 4 press trips, né, que é trazer os blogueiros, influencers e jornalistas, e ainda temos mais 2 para até fechar dezembro. E aí,
como que é feito? É colocado nos roteiros, né, essas propriedades, esses produtos âncoras, né, o que fortalece cada vez mais o nosso agroturismo, né? Com isso também é, nós fazemos participações em aulas, shows, tudo sempre que pode envolvendo os produtos, né? E os roteiros e as rotas. O ano passado, nós fizemos um trabalho em parceria com o IFES, né, mapeamos todas as rotas turísticas presentes na região das Montanhas Capixabas, entendendo como que como que estão essas propriedades, quais são as suas principais carências, né, e principalmente como que a gente pode estar ajudando agora com relação à questão de infraestrutura, com relação à questão de cursos, né, capacitação, a criação de identidade para essas rotas. Então, muitas rotas ainda não tinham identidade criada, a gente criou o material para eles, né? Mapas, enfim. E agora a gente já vai começar um outro trabalho no final do ano agora, que são os roteiros, integrar essas rotas, né, dentro do contexto Montanhas Capixabas, para fazer os roteiros integrados. Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado aí junto com as propriedades, né, os pequenos empreendimentos na região das Montanhas Capixabas. Então tá, Andréia, muito obrigado, né? Como eu dizia, uma experiência eu acho fascinante. E até porque, assim, eu conversava com a Natália uns dias atrás, a primeira vez que eu passei aí por Venda Nova foi em 95, né? São quase 30 anos. Então só tinha a associação, era bem incipiente, né? Esse trabalho estava começando, né? A se estruturar, a se organizar. E aí depois voltei diversas vezes aí para o Espírito Santo, para as montanhas, né? A última vez acho que foi o ano passado, e eu consegui enxergar a evolução, assim, é uma coisa absurda, né? A forma como foi evoluindo, como foram se criando roteiros, empreendimentos, como o pessoal foi absorvendo essa proposta do agroturismo, né, do turismo rural, e com uma diversidade de empreendimentos, né, e de envolvimento das famílias, né, das propriedades, assim, que é muito interessante, é muito bonito também, né, e a gente passar uns dias aí conviver, né, é uma experiência muito boa mesmo. Tá? Muito obrigado por compartilhar essa experiência com a gente, André. Acho que nos ajuda muito aí a enxergar, né, possibilidades aí para trabalhar o turismo rural aqui no Rio Grande do Sul, né? Vamos ver se tem algum questionamento aqui. Tem muito comentário, assim, duas apresentações boas, muito empolgante, muito belo e motivador. Aí tinha o pessoal já falando em partir o Espírito Santo, né? Então já se A gente está usando aqui o organizando para slogan, visitar. corra para as Montanhas Capixabas. Corra para cá. Não, e é muito bonito, olha, vale a pena mesmo. E é distinto, né? Para nós aqui, que a gente nós somos aqui do Sul, né? A gente conhece Gramado, a nossa Serra Gaúcha, né? É distinto aí, né? É uma outra experiência, são outros produtos, são outras pessoas, né? Porque eu acho que a gente sempre está em busca da cultura, né? Em busca das pessoas, na verdade, dos lugares e das pessoas, né? E é muito distinto. Pessoal, se alguém tiver algum questionamento aí, levante a mãozinha aí. Não, Tem um da Patrícia aqui, ó. a Patrícia. Uhum. Hum, uhum. Andréia, qual o teu conselho para uma propriedade que está começando no ramo? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Então, eu acho que assim, fazer visita técnica,
sair, visitar outros empreendimentos, visitar o vizinho, conversar com o vizinho, porque isso abre muito, muito, muito a cabeça. Então, tipo assim, você sair e conhecer outras propriedades, como é que elas começaram, né? Porque te dá gás, te mostra que é possível, né? Então, acho que essa parte de fazer visita técnica traz um aprendizado muito, muito grande, né? E buscar envolver o máximo possível, né, com os órgãos que tem inserido na sua localidade, né? Então, entender, conversar com a Secretaria Municipal, com a Emater, né? O Incaper, enfim, porque são órgãos que têm muito, muito conteúdo e pode auxiliar bastante, né? E participar dos eventos, se colocar no mercado, se mostrar. Eu acho que é um caminho para poder tá trilhando aí e ir testando, né? E ver o que mais se encaixa dentro do perfil. Observar também a questão, às vezes, tipo assim, o que que é a sua essência, né? Então, buscar parceiros para entender e fazer essa entrega, né? Do que é. Às vezes você vai produzir queijo, mas o seu queijo tem uma história ali que ela é sua, né? A história é sua, e saber contar essa história, né? E aqui a gente vê muito nas propriedades de agroturismo, muito presente contar essa história, né? E o turista ele gosta de ouvir, ele gosta de entender, ele gosta de saber como que é o processo, né? Isso gera muito, agrega muito valor, né, para o produto final. Ok. Tem aqui a Daniela, eu acho que perguntando se a Andrea é do Incaper. Não, a Andrea não é do Incaper, né, Andrea? Não, é uma associação, né? Que chama nasceu com foco em turismo, né, de eventos, então era buscar eventos para a região das Montanhas Capixabas, e aí ao longo dos anos acabou assumindo a identidade de instância de governança, que é dentro do projeto do Ministério do Turismo de regionalização, e a gente focou muito nessa parte de desenvolvimento territorial. Então, assim, desenvolver, né, o turismo dentro do destino Montanhas Capixabas. É essa nossa principal linha, né? E é uma associação turística, sem fins lucrativos. Legal, obrigado. Pessoal, ainda temos um tempinho para perguntas, ergam, ou põe no chat, ou se não, levante a mãozinha. Alguém levantou a mão aí, Posso pode falar? falar. Eu levantei. Pode. Eu vou pedir para a Andrea falar um pouquinho mais sobre o complexo turístico lá de Pindópolis, do Casa Nostra. Foi o Chico, inclusive, que chegou um dia aqui e me falou: Ah, tu viu que inauguraram um negócio lá em Venda Nova de experiência? E eu não vi, ele assiste todos os programas, né, rural e tal, e aí ele chega aqui na segunda-feira cheio de informação. E esse, no último fim de semana, né, Chico, de novo, falado sobre o Venda Nova do Imigrante. Então, ele que me passa todas as informações e me resume aí o fim de semana. E eles estavam falando, né, da inauguração do Casa Nostra. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, explicasse como é, assim, para o pessoal saber e se inspirar também, porque é bem interessante, né? Sim, então, o Casa Nostra é um projeto, né, de turismo, está dentro do polo, então é um espaço de estudo, né, sobre a questão do desenvolvimento do turismo de experiência, né? Então, hoje é polo turístico, Distrito Pindobas, né? Nós estamos e o Casa Nostra é o primeiro produto dentro do distrito turístico, né? Então, é um espaço físico onde é contado a saga da imigração italiana para a Venda Nova do Imigrante. Então, por exemplo, aqui a imigração ela chega pelo litoral, né, pelo município de Anchieta, e aí conta essa história até chegar e até se instalarem em Venda Nova e como está os dias de hoje, que é o fortalecimento do agroturismo, né? Então, tem um espaço expográfico, que é um espaço de exposição, não é um museu, né? Não pode ser considerado como um museu, mas é um espaço que expõe peças que
faziam parte do cotidiano do imigrante, né? E isso é contado com essa exposição desses materiais. Tem a produção, aí tem os vídeos, né, que são apresentados, que aí conta um pouquinho da imigração, mostras a Venda Nova como é hoje, e depois a gente entra na experiência da Casa da Nona. Então, na Casa da Nona, os visitantes, os turistas, eles são recebidos, né, pela nona ou pelo nono, vestidos a caráter num papel ali, e isso são feitos por filhos de imigrantes, né, netos de imigrantes, e essa nona convida eles, eles visitam a sala, né? Ali faz o contexto do que acontecia na sala, por exemplo, que era um espaço de oração. Essa foto é do nós realizamos o ano passado na Rural Tours. Então hoje já está numa casa de verdade mesmo. Vai ser lançado no mesmo ambiente, isso aí. Esse primeiro prédio é o espaço expográfico, aonde tem a exposição das peças, né? E foi inaugurado agora no dia 5 de setembro, que deu o pontapé, né, para a entrega desse novo produto. E lá na Casa da Nona passa pela sala, passa pelo quarto, né, de uma forma divertida, lúdica. Ah, se você entrar no Instagram, tem fotos. Aí isso. Aí foi construído, remontada essa casa, né? E dentro da casa, essa é a parte da cozinha. Então, passa pela sala, passa pelo quarto, chega na cozinha. Aí, na cozinha, o turista ele tem a oportunidade de colocar a mão na massa. Então, ele vai ajudar a amassar o pão, ele vai ajudar a amassar o biscoito. Depois do processo da massa, ele pode ajudar a mexer a polenta. Então, tem um fogão a lenha, né, ali com a polenta sendo feito na hora. O turista pode mexer, ele pode moer o café ali ele moe o café, faz o pó do pó, joga lá no coadorzinho, faz o processo do café e no final todos sentam no mesão e confraternizam ali, né? A experiência ela encerra na hora que você vai. Se você quiser, esse está no Instagram do Sebrae, tem o Distrito Turístico Pindobas, que é só o do. Que você já entra direto no. Aí. Esse aí. Isso. Na sala onde aconteciam os bailes. Esse aqui foi muito bacana. Essa senhora, ela estava fazendo a visita, né? Nós temos também a apresentação do sanfoneiro, tem um sanfoneiro que fica lá tocando. E aí ela, como ela sabia tocar, ela passou a mão na sanfona e foi tocar também, cantar. Então, assim, é emocionante ver como as pessoas ficam na hora que chega na cozinha. Tipo assim, a gente tem visitante que senta e chora, 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 porque é igualzinho à casa da nona. Então você provoca, né, faz as pessoas se conectarem com aquelas lembranças, né? Esse é o ambiente do expográfico, são as peças, a parte de vídeo, exposição também de peças, a sala, né? E já vão ali para a cozinha. A mexer a polenta e finaliza com a passagem pelo quintal, né? Que conta ali como que era, né, as ferramentas, enfim, que eram utilizadas. E dentro lá do ambiente está tendo o passeio, né, de mula que resgata aí um pouquinho da parte tropeira aqui do estado. Esse é um produto de turismo de experiência, né? Hoje, essa visitação completa, ela está com o valor de R$ 90. Você adquire o ingresso e você participa dessas visitas. Essas visitas normalmente são com
A gente tenta limitar 15 pessoas por vez, né, com duração aí de 80 minutos, para que a pessoa possa ter um bom aproveitamento, consiga ouvir direitinho, né, que é toda feita com guia, enfim, para conseguir participar, né, no máximo estourando aí 20 pessoas por visita. E aí pode fazer o passeio de mula também, então fica disponível o passeio de mula nos finais de semana, no entorno da propriedade, né? E a gente está vendo a implantação de outras experiências, agregar valor com o piquenique. Então, sexta-feira agora nós vamos receber um grupo de influencers que a gente vai agregar o piquenique no jardim da casa, né? Então, ali no entorno da casa tem um lago, enfim. Então, a gente vai estar inserindo o piquenique, né? E testar aí como que vai ser a aceitação. É bem legal, Andréia. Eu acho que a gente pode deixar, inclusive, o Instagram da experiência, né, Chico, Uhum. lá nos materiais do curso. Isso na plataforma, né? Para o Isso. pessoal acessar. É muito legal. É, estamos trabalhando aí firme, né? Com o mês Não. inaugurado. A Natália estava comentando, normalmente aos domingos eu olho o programa na Cultura, né, na TV Cultura, e aí sempre tem alguma matéria do Espírito Santo. Até eu vi que no Instagram aí apareceu lá o jornalista, o Bruno, acho que é o nome dele, ele Ah, o faz Bruno muita Faustino. matéria. Isso, faz muita matéria e passa aqui. Então, domingo a gente toda por causa da questão da festa da polenta, né? Eles aproveitam e divulgam. Mas uma coisa que eu queria comentar, que me chamou a atenção, aí é essa organização que foi feita, né, dessas rotas, e o que me chama a atenção é que aí nas Montanhas Capixabas, os turistas, eles internalizam, eles vão para o interior mesmo, eles têm uma condição, tem uma estrutura mínima, né, que permite, né, tem pousada, tem restaurante, tem vários empreendimentos que permitem executar vários roteiros e ficar pela região, permanecer, né? E principalmente eu acho muito importante isso para as agroindústrias, né? Ah, eu vejo bastante aqui, a gente tem muitas feiras, né? As agroindústrias, né? O pessoal saindo do rural para ir vender seu produto nas feiras, né? E aí eu acho que essa condição do turismo rural, do agroturismo, ela inverte a lógica, né? É o consumidor que vai lá, então a pessoa pode se dedicar à produção, né? Pode se dedicar com mais afinco às coisas aí na propriedade mesmo, sem ter a, a despesa, sem ter toda aquela situação de sair da propriedade, ficar 2, 3 dias fora, né? Acho que essa lógica é muito interessante nesse trabalho de turismo rural e turismo, viabiliza de forma mais prática, né? Principalmente essa questão das agroindústrias, né? E aí, claro, junto com isso vem a questão da valorização das pessoas, né? Da permanência dos jovens, que é muito importante, né? E uma atividade que a gente tem muita preocupação. Muito, muito bom o trabalho, muito bom. Eu falei que essa valorização do jovem tá muito legal. Tipo assim, ver os filhos voltarem. Então, assim, eles vão, eles estudam. Alguns já estão estudando com foco para voltar para a propriedade. Por exemplo, o do filho do Leandro Carnielli, né? A formação dele é engenharia, mas ele já tinha desenhado que, tipo assim, eu vou ficar 10 anos fora, depois eu vou retornar para a propriedade, para a parte de gestão. Mas já tem aqueles, por exemplo, a filha do Lúcio Altué, que é da pizza de polenta. Ela está na Itália, ela está estudando gastronomia, né? Para voltar para o empreendimento. Isso é muito gostoso de ver, né? E essa valorização da cultura. Então, mudou o conceito do homem do campo. Então, antigamente, os meus pais eram agricultores, né? E antigamente tinha vergonha, né? Ah, quem é da roça ou é ingênuo, é bobo, é não sei o quê. Não, hoje não. Hoje você é um empreendedor, você é um empresário, você tem orgulho de ser, entendeu? Então, assim, é qualidade de vida, né? É uma projeção, né, de você estar inserido ali no meio rural, né? Então, está invertendo os papéis. E uma coisa também que aconteceu forte aqui, a questão da pandemia valorizou os empreendimentos. Então,
Nos primeiros 40 dias, todo mundo assustado que não sabia o que ia fazer. Mas depois dos primeiros 40 dias, inverteu o papel. Então, assim, aí a preocupação era como receber as pessoas, porque estavam chegando muita gente, né? E aí a gente chegou na época até fazer campanha, tipo assim, no meio rural também tem Covid, então, por favor, venham, né? Mas usem a máscara, tomem os devidos cuidados, né? Porque o fluxo aumentou. Então, assim, cresceu muito a região. Surgiram vários outros empreendedores, né, vários empreendimentos a partir da pandemia. Então, ficou em casa, começou a produzir ali, entendeu que aquele produto era valorizado, né? Então, surgiram novos empreendimentos durante a pandemia na região. Isso fortaleceu a região também. Então, teve um papel aí contrário, né? Lógico que assim, aqui também a gente teve os casos, né, de perda, enfim, mas economicamente para essas propriedades trouxe também essa valorização, né? Então, é uma coisa que a gente tem analisado sempre. Tipo assim, a gente tinha dados até a pandemia, pós-pandemia já não sabemos mais, porque mudou, inverteu, né? Então, a gente está nessa captação desses dados para poder entender e essa continuidade, né? E acho que fez pensar também aí até como ser humano, né? Fez as pessoas parar para pensar, para valorizar, e isso fortaleceu ainda mais a questão das raízes, né? Desse resgate, do fortalecimento da cultura, da valorização do produto artesanal, do saber fazer. Então, teve também essa outra linha, né? Que fortaleceu aqui a parte do turismo rural. Uhum. Andréia, tem uma pergunta aqui para ti. Deixa eu ver aqui quem é. Fernando, é, diz o seguinte: você mostrou muito do que tem hoje. Aí ele questiona qual foi a grande dificuldade no processo para chegar a ter as associações que promovem as festas e os roteiros integrando mais de um produto turístico. Sim, eu estava até olhando, depois do convite, eu fui olhar um material nosso antigo, até que a gente estava montando sobre a PL, né, Arranjo Produtivo Local, alguns anos atrás, e estavam lá, assim, algumas metas, né, e principalmente tinha muito como problema a questão da certificação, né? Então, não poder vender fora da propriedade, né? Principalmente os produtos de origem animal. Então, há muitos anos atrás era essa nossa luta. A questão dessas propriedades não estarem no cadastro. Então, tipo assim, por mais que a gente tenha um fluxo turístico e cria movimentação, a gente não entra nos critérios lá do Ministério, né? E a maioria dos nossos municípios estão na categoria C, D, porque foi a propriedade, como ela não é contada, né, para o Ministério do Turismo, a gente não segue essa classificação, não passa nessa classificação. A questão aí, assim, de entender legislação, né? O que que era a inspeção municipal, o que que era estadual, como que poderia ser comercializado. Nós temos exemplos, por exemplo, a família Busato, que é bem tradicional aqui, que parou a produção de queijos por causa da fiscalização, que não permitia manter a receita original. Então, assim, a gente tem muito desses problemas. Teve, né, essas muitas lutas, né? Estamos vencendo algumas, mas ainda tem muito trabalho pela frente. E eu falo que a gente sempre espelha muito em Gramado, né? Principalmente os municípios com relação a evento e tudo mais. Mas eu acho que a frase assim muito marcante cara, eles começaram um dia. Então, se eles estão lá, mas eles começaram. Vai lá pesquisar, né? Toda a história, toda a luta. E aí aqui também, né? A região começou, né, lá atrás, né? O senhor Francisco mesmo passou aqui em 93. Eu falei, como compara 93, né, com a realidade de hoje? Então é um trabalho que ele é contínuo, né? Contínuo. A gente nunca estamos prontos totalmente, não.
Obrigado. É um desenvolvimento constante, né? Por isso que a gente chama de evolução, né? Vai sempre degrau por degrau, né? Quando a gente acha que superou, aparecem novas dificuldades, né? E acho que isso Sim, que é gostoso, né, André? Isso que é gostoso. Pessoal, mais algum questionamento? Não tem nada no chat, ninguém com a mãozinha, então a gente vai encerrando, né? Agradecendo aí muito, né? Muita gratidão, Natália, né? E Andréia, né? Parabéns pelo trabalho aí. E cada vez que eu. A Natália exagera, mas cada vez que eu vejo alguma matéria aí sobre a região, eu sempre falo para ela: Ó, Natália, tem tal coisa, tem. Acessa aí que tu vai ver, sabe? Tem uma matéria, tem uma reportagem. Porque realmente eu acho muito bonito o trabalho se desenvolveu aí, né? A gente vai nas propriedades, é muito legal. E a própria situação aí que é muito próximo da capital, né? É um instante, né? A gente desce em Vitória e rapidamente, acho que dá uns 50 quilômetros, está em Domingos Martins, né? É tudo muito próximo, né? Tudo fácil, assim. E o que me encanta muito é a gente ver, né? Café com banana, com milho, tem várias culturas, né? Eu sou agrônomo, né, André? Então isso me fascina. Cacau, um pouco mais para o norte, né? Aí para a região de Santa Teresa, né? Então acho muito bonito, sim. né? Acho muito legal e essa questão, né? É quente e é frio ao mesmo tempo, né? É um, é um clima muito agradável, né? Não é frio demais e também não é tão quente, né? Então, É é um lugar, verdade. eu recomendo. Eu sou insuspeito, né? Porque eu não sou do Espírito Santo, mas eu recomendo, inclusive, principalmente para os colegas, né? Para conhecer as experiências e para desfrutar também, para turistar, né? Vale muito a pena, é um passeio que vale muito a pena, tá? E aí, então, de minha parte, eu agradeço a vocês duas, né? E pela disposição, pelo tempo, né? A gente sabe que e sucesso, né? Aí para vocês cada vez mais, André. E conte com a gente aí, sabe? Sempre que precisar, né? A Natália também já conhece, tem até família aí nas montanhas, né, Natália? Eu Então, sou suspeita também, já estou com saudade. é, exatamente, é isso. A gente sempre fica com aquele gosto, né? Quando tá aí, não quer sair. Depois fica pensando, quando é que eu volto lá? Quando é que eu volto lá? Tá? Muito obrigado, Pati, Leila. Quer fazer algum comentário? Ah, elas não estão muito afim de conversa hoje. Estou até estranhando, hein, Natália? Estão quietinhas. Então, Então, tem obrigada, algum, Chico. tem algum recado? Não. Só reforçar, não, primeiro parabenizar tanto a Natália quanto a Andrea pelas apresentações, André, principalmente pelo demonstração aí do todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Acho que é essencial que a gente faça essas trocas de experiências realmente, né? Veja em locais onde a gente já tem processos mais avançados, o quanto coisas simples podem fazer a diferença para o empreendimento de turismo rural, né? O quanto, como a Natália disse, qualquer coisa pode ser comercializada, né? Qualquer experiência pode ser comercializada e as atividades vão ganhando força quando elas vão sendo nesse roteiro, né, nessa integração dos empreendimentos vizinhos. Acho que isso vai ganhando força e vai fortalecendo e desenvolvendo a região, nessa perspectiva realmente do desenvolvimento rural. Então, parabéns. Fico bastante feliz de ver a Natália aí, que é uma das nossas mais recentes colegas, fazendo essa fala e já tendo toda essa desenvoltura aí nesse trabalho. Então, foi acho que uma das nossas ótimas aquisições recentes, né, Natália? Muito obrigada. Vamos agregar a Natália nesse grupo aqui que pensa atividades de comercialização, né? Já está fazendo aquele namorinho assim de agregar a Natália, que acho que a gente precisa cada vez mais na Emater trabalhar esses temas, né? A gente tem N aí situações no meio rural que podem ser
trabalhadas comercialmente, e acho que é importante para os nossos assessorados ter todas essas experiências disponíveis. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Com relação aos avisos paroquiais, como diz o Chico, não esqueçam do questionário. Muito em breve a gente coloca o questionário da apresentação desse módulo para que vocês respondam, tá? Tenho tempo até o início do próximo módulo para as respostas. Quem não respondeu, por acaso, algum questionário que já esteja fechado, nos avise, que a gente faz algum encaminhamento, tá? O 3 está aberto ainda até a semana que vem, nós demoramos um pouco, nós tivemos um problema técnico na gravação, nós demoramos para conseguir colocar a gravação no foco, mas agora já está tudo certo lá, e até a semana que vem vocês ainda podem responder. Então, mais uma vez, só agradecer. Obrigada, gurias, e parabéns. Também queria agradecer as duas, né, palestrantes, eu acho que foi muito... Sim, nós teríamos até um outro convidado, né, tínhamos pensado, mas que bom que deu tudo certo para vocês duas terem mais tempo para compartilhar conosco, porque foi duas experiências muito importantes, assim, reflexões que a Natália traz bem, assim, completas e dentro de tudo que a Paty colocou, né, da gente pensar no desenvolvimento rural e como a gente pode agregar coisas simples se tornarem parte da geração de renda, né, dentro do turismo. Muito interessante, muito importante essa reflexão. E dizer que eu estava tempo atrás desse café do Jacu. Então, agora eu já sei onde me reportar para conseguir comprar. Muito bom. Tá? Gratidão aí. E ficamos em contato, André, também à disposição para o que a gente puder fazer trocas aí, né? Entre estados e entre experiências, estamos à disposição. Perfeito. Eu acho que essas trocas, elas são maravilhosas. A gente aprende muito, muito mesmo. Então, vamos nos despedindo, encerrando, né? Já foram dados os recados. E mais uma vez agradecendo muito aí a Andréia, né? E a Natália. Parabéns, boa festa da polenta aí, Andréia. Eu não fui nessa, mas na próxima eu vou. Estamos a todo vapor. Sim. Não, e é muito legal, eu conversava com uma moradora, acho que foi o ano passado que eu tive, em maio, não lembro se foi 23 ou 22, ela me contando, né, a gente vê as pessoas se sentem parte, né, a gente organiza festa da polenta, tem associação, o recurso que arrecada vai para o hospital, sabe? Então, a gente vê que é uma coisa comunitária mesmo, é uma coisa que parte das pessoas, e as pessoas se sentem, assim, orgulhosas de ter a festa, de participar. Achei muito interessante, muito, muito bonito mesmo. É verdade. Esse envolvimento da comunidade com a festa da polenta, principalmente em prol, né, das entidades filantrópicas, né? E você sente ali no dia a dia, né? Eu estou lá trabalhando, contribuindo com a festa, mas isso vai reverter em bem-estar, né, para a própria família que vai utilizar um serviço de saúde, né? Enfim, é muito bom. E o turismo, que agrega para todos os empreendimentos, a parte de hospedagem cheia, né? Então, assim, você não encontra vaga na cidade, nem no entorno, as propriedades de agroturismo, então, estão lá recebendo ônibus, vans, né, que vem para a festa e inclui o roteiro, né? Isso traz muito valor para a região como um todo. Mobiliza, dinamiza a economia, né? Sim. Muito bom, então. Parabéns para você mais uma vez, muito obrigado. E até a nosso próximo módulo no mês de novembro, tá, pessoal? Abraço aí, obrigado por terem ficado conosco. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.